prosseguindo com a nossa programação, vamos ao terceiro e último painel desta manhã. Hoje ainda tem muita coisa programada para acontecer, hein, gente? E este painel vai falar sobre o uso de fachadas leves em empreendimentos verticais. Irão compor este painel o diretor da Unidade de Negócio Fachada Saint-Gobain, Nelson Zanocelo. Uma salva de palmas, por favor. Muito bem-vindo. Obrigada por estar conosco. Estará conosco neste painel o diretor de Engenharia da Gafisa, Fábio Garbosa. Bem-vindo, Fábio. Obrigada pela sua presença. E o diretor da IDEA Sistemas Construtivos, Levi Simões. Seja muito bem-vindo, Levi. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer participarmos com vocês desse evento. Eu escutei agora recentemente numa outra sala, num outro treinamento, onde nós estamos todos participando, nós, a Saint-Gobain, nossos co-irmãos das palestras anteriores, como revolucionários da construção civil aqui no Brasil, com sistemas absolutamente inovadores, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros países do mundo nós temos esse sistema avançado, então nós somos revolucionadores do sistema da construção civil aqui no Brasil. Eu sou o Nelson Zanocelo, sou responsável pela Saint-Gobain, na divisão de fachadas industrializadas. São 32, quase 33 anos de experiência na Saint-Gobain aqui no Brasil, das empresas Placo, Brasilite, Isover e Quartzolite. Fabinho. Bom dia, né? Boa tarde, bom dia. Né? Não almoçamos ainda, né? Não, ninguém almoçou ainda. Medite. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença mais uma vez, pelo convite para aqui, né? O último que a gente teve foi em 2018, né? 18 ou 19, mano? 19, né? Depois de lá para cá, né? Pandemia, né? Razões óbvias. Então, é um prazer estar aqui sempre falando de steel, de construção leve, fachada leve. Então, vamos para frente. Levi, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Lorena. Meu nome é Levi Simões, eu sou proprietário da IDEA Sistemas Construtivos, sou engenheiro civil, especialista em estruturas metálicas e trabalho com steel frame há 25 anos já. Só com a Saint-Gobain, já são 21 anos de parceria, desenvolvendo produto e instalando também toda a linha de produto deles. Bom, esse conteúdo a gente preparou para vocês com muito carinho, que ele tem os 3 pilares da cadeia, então a indústria, né, representada aqui pela Saint-Gobain, a construtora, uma das maiores construtoras do Brasil, a Gafisa, com o Fábio, e os nossos partners, um dos idealizadores do steel frame aqui no Brasil, que já vem de herança de família. Então o nosso objetivo realmente foi fazer esse tripé para vocês, para ter a experiência em toda a cadeia aí do sistema, né? Começando um pouco, a apresentação bem rapidamente sobre a Saint-Gobain. A Saint-Gobain, ela... aqui está pequenininho, eu esqueci o óculos, então vou virar um pouquinho para trás. A Saint-Gobain ela tem um faturamento aqui no Brasil de 9 bilhões de reais. A Saint-Gobain é uma das maiores indústrias do mundo da construção civil. São 17 mil colaboradores trabalhando aqui nas nossas unidades Fabris. No mundo estamos presentes em 67 países, então a Saint-Gobain é uma multinacional francesa, mas tem uma participação bastante efetiva em praticamente todo o planeta. São 41 bilhões de euros de faturamento da empresa em âmbito global, e são mais de 179 mil colaboradores, né? Remetendo um pouquinho, porque a grande maioria das pessoas conhece, mas a Saint-Gobain está presente praticamente no nosso dia a dia. Empresas que vocês conhecem como a Brasilite, a Quartzolite, a Uva, a Isover, a Placo e tantas outras empresas de distribuição, Tiranorte, PAN, a parte de vidros automotivos. Então é uma empresa bastante consolidada aqui no Brasil e no mundo de uma maneira geral. Uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo, isso nos dá motivo de muita alegria. Então, o orçamento de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Saint-Gobain é de 450 milhões de euros, é bastante significativo. 1 a cada 4 produtos vendidos foi desenvolvido nos últimos 5 anos. Então, para que vocês tenham uma ideia da nossa vocação absoluta em inovação, em tecnologia, em sustentabilidade, em
em soluções realmente que agregam valor no desenvolvimento da construção. 380 patentes registrados a cada ano, né, bastante significativo, 900 projetos, 8 centros de pesquisa espalhados ao redor de todo mundo, um deles aqui em Capivari, interior de São Paulo, e 3.700 pessoas contribuindo para o desenvolvimento e para a inovação da Saint-Gobain mundialmente. Bom, falar um pouco da Gafisa, rapidinho, uma tela só. Tive o prazer de vir para a empresa ali em 2020, né, no meio da pandemia também, no comecinho da pandemia, para fazer uma reestruturação na empresa, né, uma nova diretoria da Gafisa após tempestades aí que a empresa passou. Todo mundo acho que conhece a história da empresa e também conhece o potencial, né? Nós temos números aí que 1 a cada 130 brasileiros mora no Gafisa. Então não é fácil você tentar administrar essa história toda, mas é claro que a gente tem uma consciência de que o que fez a Gafisa chegar até aqui não é o que vai fazer a Gafisa para os próximos 70 anos. Né? A gente precisa de inovação, precisa de coisas novas, precisa de produtos novos, precisa estar em eventos que nem esse que nós estamos aqui hoje. Né? Eu, com 2 meses na Gafisa, tenho o prazer de falar que consegui implantar a primeira fachada de estilo na Gafisa. Né? Depois de tantos anos de estudo, tinha 4, 5 anos de estudo e não saiu do papel, a gente em 2 meses... Não dá spoiler. Né? É um spoilerzinho. Em 2 meses a gente conseguiu fazer um prédio de 11 mil metros, nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, não é fácil, é uma missão difícil que a gente tem de entregar para o cliente aquilo que a gente promete. E a empresa está aí, né, mais de 1,5 milhão de clientes, né? Nós temos uma cidade inteira entregue, tudo que está aqui, todos os prédios que estão nessa foto são construídos pela empresa. Então não é uma tarefa, né? Precisamos de muitos parceiros como vocês, né? Como o Levi, como o Nelson, como todos que estão aqui. Show. Bom, falar um pouquinho da IDEA. A IDEA é uma empresa que tem como objetivo desenvolver grandes projetos para grandes construtores e incorporadoras. Na maioria das vezes, nossos projetos são de grande complexidade. A gente tem uma equipe de engenharia interna. Todos os projetos que a gente desenvolve são feitos dentro da IDEA. A nossa equipe de instalação também é 100% própria. Hoje a gente tem mais ou menos 150 colaboradores que fazem a montagem entre 10 e 12 canteiros de obras simultâneos. A IDEA atende basicamente todo o mercado de steel frame, fachadas residenciais, fachadas comerciais, fachadas ventiladas, galpões, condomínios horizontais. Então, basicamente, a gente atende todo tipo de obra e nosso objetivo é buscar encontrar a melhor solução de custo-benefício para o nosso cliente com as melhores opções de materiais que a gente tem no mercado. Ah, Levi, eu adoro esse slide. Quando o Guilherme me apresentou esse slide, né, Guilherme, numa apresentação, eu falei, vou roubar esse cara. Aqui faz parte do nosso processo de revolução como um todo da construção civil. Pasmem, 99,3% das construções feitas no Brasil ainda são em alvenaria tradicional, tal qual nós fazíamos há 4.500 anos atrás. Hoje a gente continua empilhando bloco sobre bloco. Essa é a predominância da construção civil aqui no Brasil. Esse é o ponto de apelo. Será que não tem alguma coisa errada? Ou será que não tem muita coisa errada? Continuamos fazendo o empilhamento de bloco sobre bloco. E para que isso a gente vai trazer um pouco para vocês de alguns indicadores, né, para guiar essa reflexão e para que a gente saia daqui antenado com todos os nossos co-irmãos que fizeram as apresentações anteriores, de todas as empresas que estão literalmente impulsionando esse mercado para vertentes construtivas, inovadoras, sustentáveis, com alto ganho de produtividade. Aqui alguns dos indicadores que nós estamos trazendo para vocês, super recentes. Né? 89% das empresas da construção civil afirmam ter dificuldade para encontrar mão de obra. Desde muito novo, eu escuto meu amigo Paulo Pérez falar, mão de obra vai acabar, mão de obra no Brasil vai acabar, mão de obra vai acabar. Chegamos no estágio que a mão de obra no Brasil acabou. Esse fenômeno aconteceu em todo o planeta. O Brasil estava atrasado por conta de uma oferta de mão de obra, principalmente gerada em regiões norte e nordeste do país, que a gente dava sobrevida, mas nós tivemos agora, com esse boom de vendas que aconteceram recentemente, nós tivemos indisponibilidade de mão de obras. Vejam que
85% das empresas reclamam que não tem pedreiro, que é o cara básico, né? O filho do pedreiro, né, Pérez, ele está sendo formado para... O cara está fazendo engenharia, está fazendo arquitetura, está sendo Uber, está montando o próprio comércio, e ele não está tendo segmento, né? 90% das empresas reclamam que não encontram mais carpinteiros na obra. 75 encarregados de obra. Então a gestão da empresa, ela praticamente está acabando. E as empresas, com o porte da Gafisa, estão tendo bastante dificuldade para capacitação e para mantimento dessa mão de obra. Por outro lado, nós vemos aqui o déficit habitacional brasileiro. Você fala, poxa, a gente está literalmente na contramão. Enquanto um lado nós estamos vendo uma vertente que está se tornando indisponível, intransponível na construção civil, por outro lado a gente vê um déficit habitacional com a setinha totalmente para cima. Em 2019 são 7 milhões, quase 8 milhões de casas de déficit habitacional. Onde você faz um planejamento olhando para 2030, nós vemos aqui quase 12 milhões de déficit habitacional. É preocupante, é preocupante. Mantendo-se a retórica que a gente está vendo hoje com a construção civil no sistema tradicional, literalmente nós teremos problemas, já estamos tendo, esse problema vai cada vez se potencializar mais. Chegamos ao momento que a gente prega pelo menos há 20 anos aqui no Brasil. Quando você traz isso para o mote da construção civil, alguns números dos setores para que vocês vejam. 7% da população mundial, idade produtiva, trabalha no setor da construção civil. Um número bastante considerável. 10 trilhões de dólares é o que o setor gasta anualmente com bens e serviços, indicadores positivos para a gente, né? Só que 2% da economia mundial poderia aumentar se a produtividade da construção civil aumentasse. Isso, em termos de PIB, é praticamente um continente de evolução, se porventura os sistemas eles fossem mais inovadores, né? Quais são as grandes dores? Eu vi o Rubinho falando de dores aqui recentemente. As dores, nós temos mão de obra escassa, como nós comentamos com vocês anteriormente, né? Pouca sustentabilidade, então são sistemas sujos, sistemas com uma quantidade enorme de resíduos, materiais que invariavelmente não têm aproveitamento, eles são segregados e colocados na natureza de uma maneira geral. Falta de performance, né? Quando você fala de sistemas construtivos, principalmente quando são feitos fora de normas e procedimentos, tem questão térmica, acústica, desempenho. Então é uma dor grande desses sistemas. E o déficit habitacional, como foi falado anteriormente para vocês. Para isso, a Saint-Gobain, ela 4 anos atrás, ela decidiu montar uma unidade de negócio específica para a venda de fachadas industrializadas, tanto no mercado vertical. O mercado vertical engloba-se prédios residenciais, prédios para shoppings, hotéis, hospitais, aeroportos. Fizemos nos últimos 4 anos mais de 200 obras de grande porte no Brasil. E o mercado também horizontal, que são casas escalonadas, casas repetitivas. Então, há 4 anos a Saint-Gobain, um pouquinho mais de 4 anos, decidiu montar uma unidade de negócio específica de fachada. Porque a Saint-Gobain entende aqui no Brasil que é necessário você empurrar o setor e não ter um modelo de negócio. Não seria conclusivo ter um modelo de negócio tal qual a Saint-Gobain e outras empresas concorrentes têm no mundo, de simplesmente vender o produto com distribuição. A Saint-Gobain entende que no processo como um todo nós temos que especificar, nós temos que codificar, nós temos que testar. Está aqui os nossos parceiros do IPT, testamos os produtos internamente, validamos o produto externamente, vamos para o mercado, entra no nosso funil de vendas, com nossa equipe de planejamento, de projetos. Na sequência envolvemos um partner credenciado para poder, 1, 2, 3 partners para poder participar. Já são no Brasil mais de 120 partners credenciados da Saint-Gobain, com obras finalizadas ou obras em cursos. E após a obra concluída, a Saint-Gobain ainda faz todo o monitoramento para ter certeza que todos os sistemas são execuíveis e transponíveis para qualquer tipo de patologia. Aqui vocês podem ver nos pilares da nossa estratégia. Eu costumo dizer que a parte amarelinha, o Fábio está aqui com a gente, em algum canto aí, do lado direito, ele é o setor que é o coração para a gente acelerar. Toda obra que dá errada, com um sistema inovador, geralmente o grande problema está na execução do produto. Então nós entendemos que
Em todas as obras de grande porte, nós temos um engenheiro civil acompanhando todo o passo a passo da obra para certificar que a obra está sendo instalada de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Em todas as nossas obras, nós temos um engenheiro civil para fazer o monitoramento nas obras de grande porte. Esse vermelhinho do lado é aqui a parte cerebral da BU, né, da Business Unit, que é a parte que nós fazemos o projeto, nós fazemos os quantitativos, nós fazemos a especificação das 5 empresas que compõem os nossos sistemas pertencentes ao Grupo Saint-Gobain. E a parte cinzinha, quase preto, é a parte comercial que desenvolve todo o mercado, não só vertical e horizontal. Então, para atendimento dessa estratégia e para fornecer totalmente a cadeia da Saint-Gobain, nós implementamos isso há 4 anos, que ele tem que funcionar como um reloginho. Então, caso vocês que estejam aqui ainda não é credenciado com a Saint-Gobain, nos procure. Caso vocês tenham a intenção de fazer instalação, de ser o partner, de conhecer nossos produtos, de receber treinamento, de receber obras de indicação da Saint-Gobain, nós estamos aqui, tem um stand na parte de baixo, com toda a nossa equipe para poder atendê-los. Aqui, um pouco do que proporciona, né? Então, assessoria comercial, nós indicamos todas as necessidades e as benesses do sistema como um todo, a assessoria técnica de quantificação de projetos, especificação, a visita em obras, que é o acompanhamento, e o serviço de divulgação nas mídias sociais. Esse pacote está incluso aí para os nossos partners, e a Saint-Gobain trabalha bastante incisivamente esse processo de divulgação. E agora nós vamos comentar um pouquinho sobre os nossos cases de obra. Como eu disse para vocês, são mais de 200 obras no Brasil. Nós trouxemos alguns cases aqui que são cases em conjunto, que nós fizemos com a Gafisa, com a construtora BKO, que o Fábio era um dos sócios, e também com o nosso partner, a ideia para poder compartilhar com vocês um pouquinho. Bion. Bom, primeiro eu fico contente, né, muito feliz, porque eu tive o prazer de fazer o primeiro prédio residencial de Steel em 2013. Fachada, né, não foi nenhum desses 2 prédios, foi um outro. E aqui pertinho, né? Aqui pertinho. E a gente realmente, quando você começa, né, e é um dos pioneiros aqui no Brasil, coisa que já estava atrasada, né, que você falou, o mundo já estava bombando por aí, a gente foi visitar na Alemanha, a gente apoia bastante. Vamos começar a fazer um sistema de fachada, tal, apoia culturalmente, mão de obra, pessoal na obra, o cliente, então ele se fala, né? O cliente, o pessoal internamente na empresa, o que vocês vão fazer? Vão colocar drywall na fachada, né? Naquela época era novidade, né? Drywall dentro, o pessoal mal aceita drywall dentro, imagina um sistema de leve por fora, né? Então a gente venceu algumas barreiras, e depois em 2015 fizemos o Citizen Paulista, que é aqui do lado do Paulista também, né? Com a Saint-Gobain, foi o primeiro prédio da Saint-Gobain, né? Foi o primeiro prédio, on-site, foi o primeiro prédio da residencial de grande porte. E o Nelson na época falou assim, poxa, Fábio, você deixa eu trazer visitas aqui de outras construtoras, o pessoal. Falei, por favor, né? É o que a gente quer, nós queremos abrir o mercado um pouco, porque quanto mais pessoas fizerem, né, mais a gente fica com um sistema acessível, a gente evolui tecnicamente, né, melhora preço porque aumenta a escala, aquela coisa toda de quanto mais pessoas fizerem, melhor, e não pior, né? E de lá para cá a gente foi evoluindo, né? A gente fez, então tem o prazer de ter o primeiro e o segundo prédio, né, residencial, que foi o Citizen, um prédio menor, 76 apartamentos, e depois a gente foi para a Gafisa, né? A gente foi para um prédio um pouquinho maior, ainda quase 11 mil metros, e hoje é muito gostoso de ver vários prédios na cidade, ainda muito pouco, muito tímido, mas já começou a revolução que o Nelson falou, né? Passa, não é tão anormal assim passar de um prédio sendo feito com fachada leve, né? E isso é uma coisa que a gente tem muito prazer em ver que a gente conseguiu de alguma forma ajudar a abrir esse mercado, que é muito importante, né, Levi? Sim, é muito importante. Hoje a gente tem 4 canteiros de obras de fachada residencial em São Paulo. A gente sabe que esse produto é muito bem aceito por todas as construtoras. A gente sofreu um pouco com os últimos aumentos, mas pelo que a gente está vendo, a demanda já está voltando, os preços estão estabilizando com a alvenaria e tem tudo para crescer cada vez mais. Falar um pouquinho do sistema construtivo, pessoal, a gente conseguiu fazer um macrofluxo bem mais enxuto usando a fachada leve, né?
Então, esse da Gafisa que a gente fez foram 400 estúdios. Estamos entregando agora, tá? A GI vai ser inclusive na semana que vem, entrega oficial. Não tem nenhum problema no prédio, né? Aliás, o outro que a gente fez também não tem nenhum chamado, né? Eu estou lá monitorando a assistência técnica da empresa, que eu não estou mais na empresa, para ver o que a gente vai fazer lá. Não tem nenhum, né? Eu gostaria que tivesse um para a gente poder falar, puta, não deu certo isso, não temos nenhum chamado. Então, isso é prazeroso escutar sobre isso, Fábio. Você participou desse processo, a Saint-Gobain, há 5 anos atrás, um pouquinho antes de lançar essa startup. Nós fizemos o Design Thinking, a qual você participou. 92% das construtoras, a grande dor que elas tinham estava relacionado em fachadas, que era a grande quantidade de reposição de intempéries na fachada, e a questão logística. Eram as maiores dores das construtoras, dos grandes, da diretoria, dos CEOs das grandes construtoras aqui do Brasil. Daí você escuta hoje, como eu disse para vocês, são mais de 200 obras de grande porte espalhadas no Brasil, e até hoje nenhuma patologia relacionada inerente ao sistema construtivo de fachadas. Então, foi feito para durar. Não é à toa que a Saint-Gobain ela tem 355 anos de mercado, uma das empresas mais antigas do mundo. A Saint-Gobain ela não entra em nada para brincar, né? A Saint-Gobain ela não trata do negócio como um todo, ela é uma empresa extremamente longeva, justamente por questões de segurança, confiabilidade, e escutar isso é realmente gratificante para a gente, porque os sistemas eles são feitos para não dar problema, para ter longevidade e não dar problema, porque eles estão todos testados e certificados. Uma grande novidade que a gente tem, o nosso público aqui, eu acho que é um pouco mais da área de steel, de drywall, de montagem, né? O pessoal de construção sabe a diferença que tem no macrofluxo de a gente usar uma fachada leve. Ao invés de você fazer o prédio de baixo para cima, e depois você desce a fachada, um monte de massa, desce a fachada, e vem terminando ele de cima para baixo, a gente muda porque você sobe com a vedação interna em drywall e a vedação externa em steel, né? A vedação da fachada leve. Então você está levando o apartamento já fechado. Então o macrofluxo muda completamente, tá? E humildemente digo que nós somos engolidos pelo fluxo da obra, né? Porque a gente não se prepara para uma obra dessa. A obra é muito mais rápida do que você pode imaginar. A gente já sabia, né? Só que a gente quis pagar para ver. Vamos ver se é isso mesmo, porque 11 mil metros, 400 estúdios, já é uma outra brincadeira, né? E a gente foi gratificante ver que o sistema engole a obra com relação ao prazo. Você tem que preparar todo mundo para entrar ao mesmo tempo. O fluxo de atividades é intenso. Aqui, Fabinho, para você emendar aqui. Né? O fluxo de atividades é intenso, né? Para você levar a obra pronta de fato, pronta, de baixo para cima. Então é uma mudança, é um mindset diferente mesmo, de cronograma de obra, de planejamento de obra, né? E a gente preparar a empresa para isso, né? Eu acho que é um estilo, né? Um conceito que é muito importante. Emendando um pouco das benevolências que o sistema ele traz. Então, redução de 12% do cronograma de obra, que é justamente o que você está falando, repasse antecipado, sustentabilidade, menor geração de resíduos, emissão de gases, transporte otimizado, menor uso de água, sistema inovador. São todos os pacotes de benevolência, né? Desempenho por menos custo, então você tem performance extremamente vantajosas na parte térmica e acústica. Eu costumo brincar com meus clientes que quem compra um empreendimento com os nossos sistemas construtivos está comprando um empreendimento praticamente que a gente vê no cinema, né? Com a mesma concepção de tipologia de paredes, etc. Você reduz as cargas das fundações, né? Então se você pega um projeto de início, você consegue reduzir a fundação também, porque você vai fazer um sistema mais leve. E não é pouca, né, Fábio? Não é pouca. De 20% estimado de redução. Não é pouca. E a área de hoje, a Gafisa é uma empresa ESG, eu acho que quem entra na cultura ESG não volta mais, né? Porque é uma coisa muito importante nas empresas hoje, essa parte sustentável, social, de integração e governança, e sistemas industrializados que permitem a gente ter menos etapas de obra, é a grande sacada do momento, né? Ser sustentável, pessoal, não é a gente fazer um monte de massa, cair no chão, você recicla, coloca na reciclagem e fala, eu sou sustentável e reciclo. A gente não acredita mais nisso. A gente acredita na não geração. E a não geração vem com inovação, né? De você não ter perdas, desperdícios exagerados, consumos de energia exagerados, né? De subir material, né? Desce para lá, desce para cá, sobe nas costas do funcionário, né? Nunca ninguém viu, né? Subir nas costas do funcionário. Então é assim, bloco, né? Quebrou o elevador, sobe. Então assim,
Será que nós não vamos mudar esse jeito de fazer, né? Socialmente falando, né? Sustentavelmente falando? Então acho que chegou a hora mesmo dessa grande ruptura, não só para o sistema técnico, mas por tudo que envolve, né? Esse conceito. Isso aí. E a facilidade das manutenções, então o sistema é extremamente fácil para... Não trabalho passando no banco. Eventual. Embora conheça o time do Nelson, por exemplo, da tela, é um timaço, né, do pessoal aqui, porque a gente usa bastante o time, né? E tem problema, tá? Tem problemas, tem soluções, nós estamos aqui juntos para resolver. Todo sistema tem interface, tem problema, né? É um sistema... Vitinho, pode providenciar a camisa do Palmeiras para ele, tá? Tá tudo certo. Do Palmeiras e do Santos ali pro Levi também, pode providenciar. É um maior prazer. E a antecipação do prazo de entrega de obras, que é outro ponto bastante significativo. Nas obras da BKO, a gente estimou em 4 meses de redução do tempo de obra. Na obra da Gafisa, qual que é o tempo de redução estimado aproximadamente? A redução foi de 6 meses, só que nós conseguimos só reduzir 3. Porque a gente não se preparou, porque foi uma adaptação do projeto, estava acabando de entrar na empresa, a gente não trabalhou com o projeto muito antes, muito antecipadamente, foi um pouquinho mais de última hora, mas mesmo assim conseguimos. 3 meses de antecipação. 3 meses. Ótimo, falando um pouquinho mais do Move Belém, Levi, obra marcante, não? E passa na Radial Leste, é só olhar ali que já vai ver, né? Não, a Radial Leste talvez não conheça, mas talvez todos aqui conhecem o Corinthians, que está lá perto, né? Tá aberto ainda? Tá aberto. Só para saber. Levi, faz favor, ó, quem fez a obra inteira foi o Levi, a gente fez em parceria, mas faz favor. Eu vou passar um pouco sobre o fluxo de obra, etapa de obra, o método construtivo, como é feito o projeto. Basicamente, a prospecção da obra é feita entre a ideia e aí a gente, entre a ideia e Saint-Gobain, a gente faz as especificações de tipologias juntamente com a equipe da Saint-Gobain no estudo de viabilidade do cliente. Uma vez viável o projeto, ou viável a obra, a gente faz o projeto 100% em BIM. Pode passar, Fábio? Quando a construtora... Posso passar o videozinho? Não tem um videozinho? O vídeo não rodou. Ele deu bug aqui. Quando a construtora não tem o projeto estrutural em BIM, a gente mesmo desenvolve para fazer o detalhamento do steel frame, as compatibilizações de junta de dilatação, juntas de horizontais entre pavimentos. Uma vez aprovado pelo cliente isso e validado pela Saint-Gobain, a gente parte para a execução da obra. A execução da obra é feita basicamente em 2 etapas. A estrutura, quando a estrutura de concreto ela passa da metade da altura, solta-se a primeira linha de bandeja e os balancinhos inferiores. Nesse momento, a estrutura de steel frame já veio acompanhando a estrutura de concreto, então, na hora que foi montada a bandeja, todo o steel frame inferior já está pronto, o balancinho é usado para instalar o Tyvek, a placa Glasrock nesse caso, e o Base Coat. Só uma coisinha, Levi, a gente já vem trazendo o caixilho aqui com vidro aqui embaixo da bandeja, né? Prontinho. Volta uma só, por favor. A gente já vem trazendo esse lote de apartamentos da bandeja para baixo, já vem trazendo pronto. Né? Como se a fachada fosse ao contrário, de cima para baixo, esperar acabar toda a massa do sistema tradicional, isso seria possível. Então é nisso que eu falei que a gente não estava tão preparado assim. As instaladoras têm que estar preparadas, a parte de revestimentos e acabamentos tem que estar tudo comprado. Todo mundo sabe que não está tão simples comprar um material e chegar rápido na obra, né? Então tem que ter um planejamento de suprimentos muito azeitado para a gente poder fazer e tirar proveito de fato de um sistema tão rápido e tão inovador. É isso mesmo, isso que a gente sofreu na obra. Infelizmente as instaladoras muitas vezes não conseguiam acompanhar, não liberavam a frente de serviço. A gente fala isso para ser de exemplo mesmo, né? Porque a gente não precisa falar, deu tudo certo, foi uma maravilha. A gente também tem que fazer a nossa lição de casa, de tirar proveito, né, de uma situação, né, de um sistema tão bom. E aí os detalhes, né, Levi? E aí a gente fez até a metade do prédio. Bota no interior, por favor. Isso. Quando a estrutura de concreto termina no último pavimento, toda a parte da metade para baixo já está pronta, então o balancinho passa para o último pavimento. A estrutura de steel frame, que já foi acompanhando a estrutura de concreto, também está pronta. E depois que passou o balancinho para a última laje, mais ou menos 45 dias é o prazo que a gente necessita para terminar a última metade do prédio. Então,
O que nos limita a velocidade é o término da estrutura de concreto. Terminou mais ou menos 45 dias, depois que conseguiu instalar o balancinho, a entrega fachada para o revestimento. Outra coisa, pessoal, quem não é muito atento em obra, no global, parte de segurança do trabalho, né? Você sobe no prédio já com todos os perfis, então a gente já sobe com o prédio quase fechado. A parte de segurança do trabalho, um prédio desse aqui de 28 pagamentos, né? Foi zero quase acidentes, né? Não foi zero acidentes, foi zero quase. Não teve nenhum quase, graças a Deus, tomara que continue assim. Mas a parte de segurança do trabalho que é importantíssima, né? Que a vida das pessoas fica totalmente preservada, a gente muda o fluxo, né? E o sistema também ajuda nisso, que é uma coisa muito importante para nós, né? Para as empresas hoje. Isso mesmo, porque você tirou a escora do pavimento, já pode entrar com o steel frame e a tela de proteção. E o cabo de aço passa na frente do steel frame e ele já serve como barreira. Aí, só rapidinho, esses detalhes foram desenvolvidos na obra, entre a obra, né, e a equipe do Levi e a equipe da Saint-Gobain. A gente desenvolveu, porque cada projeto é um projeto, todo mundo sabe que a construção trabalha com projetos únicos, né? A repetição ela não é muito, não acontece muita repetição de projetos, quase nada praticamente. Então, né, Levi, detalhes aí que pode ver que fica perfeito. Se você às vezes não conhece o sistema, você não fala se é de steel frame ou de alvenaria ou o que for. Né? Parte do peitoril de alumínio que a gente fez, o marco, o contramarco, o caixilho, a perfeita conexão entre todos os projetos aqui, mas a gente desenvolveu muita coisa também, né, a partir daqui, né? Sim, sim. O diabo está nos detalhes, né? Se você não tomar cuidado com um detalhe na instalação do caixilho, do contramarco, na vedação, vai ter problema para sempre na obra. Essa obra aí não teve um vazamento de caixilho, né, Fábio? Entregando agora, mas a gente já sabe que não tem, porque nós testamos tudo, né? Tentar rodar a timelapse, ver se a gente consegue para vocês verem, porque vai contextualizar tudo isso que o Fábio e o Levi comentaram. Eu peço desculpas nos slides também, que deu um probleminha de fonte, algumas palavras estão... Aí, agora foi. Aí contextualiza muito o que vocês falaram. Fala mais do que 1000 palavras, né? Quiser ir narrando aí, Levi, os estágios. Então, quando instalar o bandeja, já dá para ver que o steel frame estava todo pronto. A estrutura do prédio está subindo e a gente está fazendo os acabamentos e vedações na parte inferior. A partir do momento que colocou a placa Glasrock, já teoricamente pode entrar com uma instalação de placas internas de gesso também. Pode ver que a parte de frame também está subindo, assim, está duas ou três lajes abaixo, que é o que limita o escoramento. Esse prédio tem 96 metros, né? Que foi o limite, né, que a gente teve para altura falar. Sobre incrível, realmente, é um dos cartões postais aqui de São Paulo, da Zona Leste. Aqui, Levi, CCDI. Essa obra da CCDI, ali em Moema, Jurupis 1300, basicamente é o mesmo conceito do MOVE. Ela é uma obra um pouco mais baixa, tem 24 pavimentos, mas ela tem alguns revestimentos diferentes na fachada. Nesse caso a gente tem cerâmica aderida, também foi feito todo o ensaio pela eu não sei quem foi o PT, mas a própria CCDI validou os testes lá na obra, e o conceito é exatamente o mesmo do MUP. O projeto, eles também não tinham projeto estrutural em BIM, a gente faz o detalhamento, valida com a Saint-Gobain e com o cliente, e parte para a execução, e a execução foi feita da mesma forma. Na verdade, nessa obra não. Essa obra foi feita com um andaime fachadeiro, aquele que envolve o edifício todo. Eu confesso que não houve grandes ganhos de prazo com a utilização desse andaime. Quando você vem desmontando ele,
Todos os pontos de fixação ficam para trás, tem que fazer uma nova vedação em cada ponto de fixação do aname, então isso é um ponto prejudicial para a gente de acabamento, de vedação. É um andame muito caro e nessa obra não foi notado nem pela gente nem pela construtora ganho de prazo. Aí a fachada acabada, pode ver que esteticamente é igual uma fachada de alvenaria. Aqui nós temos o Parque das Cidades, outra obra lindíssima, aqui do lado, né? Isso, essa obra foi um desafio de engenharia para a gente, porque existia um projeto com paredes inclinadas de 18 metros de altura, sem nenhuma repetição de tipologia, de padrão, cada módulo desse era único, e todos os cantos também eram curvos com diferentes raios e diferentes comprimentos de curvatura. E a gente recebeu uma demanda da EZTEC para desenvolver uma solução. Eu pensei numa solução, fiz um estudo de viabilidade, apresentei para a construtora e foi aprovado a questão financeira. A gente montou um protótipo no topo da obra, bem na parte de cima, num canto desse. Foi validado tecnicamente pelos consultores da EZTEC. Fizeram teste de resistência, teste de acabamentos e passou e aprovaram a execução. Quer passar? O projeto, então foi feito para cada situação, como seria a instalação dos perfis, onde seria o descarregamento das pressões de vento na estrutura de concreto, porque cada caso era um caso. E aí são os procedimentos de montagem. Todas as treliças curvas dos cantos a gente trazia da nossa fábrica de Itatiba, já vinham todas prontas para a obra, e os perfis daí, nesse caso, tinham que ser todos cortados em loco, porque não existia um padrão de medida. A gente usou o sistema Brasilite Nextera como base para um sistema AFIS. Nessa obra, o acabamento era dos itens mais importantes, era onde eles tinham mais receio. Então a gente optou por usar o sistema AFIS, que é o EPS, aderido sobre a placa cimentícia. E pode passar. Acho que não tem foto dela mais acabada, mas o acabamento ficou impecável na obra. Onde você bate régua fica perfeito, pode pegar sol de lado, fica perfeito. Ficou muito melhor, inclusive, do que o prédio para cima, que é feito com forma de concreto. Imagina fazer essa geometria no sistema tradicional. Eles pensaram em pré-moldagem em concreto, pensaram em várias soluções, mas não encontraram, realmente. Aqui é a obra que começou tudo, né, da BKO. Isso, essa obra foi a primeira que a gente fez no fachada. Timelapse também, para vocês verem. A obra inteira foi feita em 14 meses, né? A obra inteira. Essa obra, como ela era mais baixa, a gente não soltou bandeja intermediária, a gente ainda esperou terminar a estrutura de concreto. Como a parede ela envolvia a viga, a gente pegou o prumo externo e o prumo interno do prédio para desenvolver um perfil de medida específica que fosse suficiente para envolver as vigas do edifício. Sucesso de vendas, né, Fábio? Do lado do cemitério da Consolação ali, né? Realmente, do lado do sujinho, tem que falar com o sujinho, o pessoal conhece, ele faz o cemitério. Tem 12. Quem não é de São Paulo não sabe o que é o sujinho. Vai imaginar que é o mais limpinho de todos. E essa fachada foi feito sistema cimentício, né, externo. Nossas soluções de top coat também, produzidos pela Quartzolite. Uma obra mais linda que a outra, hein? Bom, aqui a gente vai passar um pouquinho sobre o Highline. Highline é o nosso partner que nos ajudou com o Highline, está aqui na plateia também, o Diego, está aqui participando. Foi literalmente a maior obra de steel frame residencial do Brasil.
É uma obra lindíssima, vocês podem ver aqui são 3 prédios, né? Então o prédio do lado direito, o prédio do lado esquerdo, 31 andares, não é isso? 31, né? Se não me fala. A torre do meio de 20, 2 torres e 31 andares. Então a obra, um processo de engenharia realmente incrível, porque ela é interligada por essa passarela metálica. Então quem é de Vitória, no Espírito Santo, quando pega a ponte de Vila Velha, para chegar em Vitória, é literalmente um baita no cartão postal. Essa obra realmente a gente decidiu trazer para vocês perceberem o tamanho dela e o que tem de soluções a Saint-Gobain, literalmente impermeabilizantes, argamassas, as fachadas. O produto escolhido também foi em placa cimentícia pela construtora Tom Maker lá do Espírito Santo. O investidor é o grupo Opportunity, que fez praticamente todos os empreendimentos. Depois que eles fizeram o primeiro empreendimento com soluções leves e inovadoras da Saint-Gobain, partiu de ser retórica para todos os outros empreendimentos. Praticamente eles estão fazendo com os nossos sistemas construtivos. Aqui também a obra da Iuni, que está em execução. Aqui, que tivemos lá semana passada, né, Levi? Esse é o mesmo conceito da obra da Gafisa, também com Gasoc, um prédio de 24 pavimentos também. Essa aqui nós decidimos trazer para vocês também com o nosso parceiro, nosso partner credenciado a CMC, Módulos Construtivos. Essa é a primeira obra do Brasil panelizada da Saint-Gobain. Nós estamos em processo de desenvolvimento sistêmico, em parceria com a Saint-Gobain, nosso centro de pesquisa, com o IPT e com a construtora Build, lá de Ribeirão Preto. Obra lindíssima, vamos ver se passa o videozinho aqui. Aqui o içamento dos painéis. Os painéis já chegam prontos na obra, com a fachada já finalizada, com textura, com as janelas. É uma obra absolutamente finalizada. Nós já estamos no 6º andar, é isso? 5º, 6º andar. Um andar por semana que sobe. Nós estamos mais adiantados do que a obra pede, no final das contas, né? Porque tem alguns cases que não adianta ser rápido porque atrasa outras frentes. Então, literalmente, a gente está com um freio de mão com os nossos sistemas, porque é realmente muito rápido. Ele já vem absolutamente finalizado e essas gruas elas estão esperando na obra, então o processo de içamento ele é bastante célere. E aqui a gente está trazendo um case também do mercado horizontal. Maraú é uma cidade na Bahia, onde tem muita dificuldade com o comércio, materiais de construção, etc. E nós vendemos, junto com a CMC Modular, 31 casas já absolutamente pronta, né? Aqui vocês estão vendo o caminhão do vídeo em transporte, onde literalmente o canteiro de obras já está pronto, você vem com as casas, instala, no dia seguinte o consumidor já está apto para fazer a moradias. Tem alguns mercados no Brasil onde as construções off-site elas fazem absoluto sentido, fora do canteiro de obra, que além de ser absolutamente controlada a construção como um todo, né, você tem celeridade, praticamente 0 pessoas no canteiro de obra. É uma tendência para nós. É claro que eu costumo brincar com os meus clientes, meus amigos. O bebê, quando nasce, ele não sai fazendo maratona, né? Então o bebê ele tem todo o processo. Então ele nasce, ele cresce, depois ele começa a engatinhar, começa a andar, daí quando ele tem uma certa idade, lá com 5, 6 anos, ele vai conseguir correr. Os processos que são sérios, robustos, ele tem um processo que ele passa por todo um crivo de validação, todo um crivo de certificação sistêmica, onde você passa os testes por... Nosso relatório técnico de avaliação da Nextera tem mais de 500 páginas, com testes de tudo que vocês imaginam para ter a benevolência do sistema e para a gente entrar com absoluta confiabilidade dos nossos sistemas e das nossas soluções sistêmicas para o mercado. Então, é muito importante passar por todos os estágios, e agora o estágio que a Saint-Gobain está entrando aqui no Brasil é um processo com construções off-site. É nisso que a gente entende, para ter dentro do nosso portfólio de produtos e sistemas, soluções instaladas em obra, soluções que vão para a obra em kit e soluções que vão para a obra absolutamente finalizada.
essa contribuição que nós tínhamos para passar para vocês. Agradeço a todos pela participação, pela presença. Estamos todos por aqui, caso vocês tenham algum ponto e desejem nos procurar para eventuais parcerias. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado.
Continuamos agora com o próximo tema, que é como a integração da indústria, varejo, lojas físicas e digital contribui para transformar a construção civil. Convidamos agora ao palco o CEO do Grupo Espaço Smart, Rubens Campos, graduado em Engenharia Civil, mestre em Engenharia com trabalho desenvolvido em construção framing, MBA em Gestão Comercial e em Varejo, carreira de 20 anos desenvolvida no setor da construção em Light Steel Framing em empresas globais nas áreas comercial e técnica. Seja muito bem-vindo, Rubens Campos. Bom dia a todos. Como apresentado, eu sou Rubens Campos, sou diretor da Espaço Smart. Antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer a Luana, a toda a equipe do Congresso pelo convite e também parabenizar pela organização do evento. Eu acredito que para o Steel Frame esse evento é muito importante e quem tem acompanhado ano a ano, participou dos outros eventos, viu o quanto a tecnologia cresceu, o quanto o evento cresceu. E eu tenho um desafio grande aqui, acompanhar a qualidade ali da apresentação do Giliad, que foi fantástica. E eu acho que ele trouxe um tema importante de projetos, mas falando muito de experiência, né? Esse talvez é a palavra que mais permeia hoje dentro da Espaço Smart. Eu vou tentar trazer aqui para vocês como é que a gente faz isso com os olhos do cliente, né? Ou seja, como é que a gente integra todas aquelas empresas, todo aquele ecossistema da Espaço Smart para trazer para o cliente uma experiência que seja similar, se ele está no mundo digital, se ele está no mundo físico, se ele está na empresa A, B ou C da Espaço Smart, tá? Quando a gente fala de omnichannel, né, omnicanalidade, é que a gente busca, talvez o conceito é o cliente ter a mesma experiência em qualquer um dos canais que ele tiver contato com a empresa, né? Seja no digital, seja no meio físico, né? E como é que a gente faz isso dentro do mundo da construção civil, dentro do mundo da venda de produtos para steel frame, dentro do produto, da venda do produto casas, né? A gente tem aqui que levar em consideração como é que está esse consumidor, né? O novo consumidor hoje, 35% dessas compras e varejos hoje são feitos com novos hábitos de consumo. E aqui no Steel tem um ponto bem interessante, quem é mais velho aí de mercado vai entender. 10 anos atrás o cliente chegava, a primeira coisa que fazia era um toque na parede, para ver se a parede era oco ou não resistência. E hoje o cliente chega, ele vai trabalhar com você, vai perguntar sobre sustentabilidade, por exemplo. Então é um novo hábito de consumo, né? E 88% dos brasileiros hoje vão pesquisar na web, vão buscar informações antes de ter o primeiro contato. Também temos que levar em consideração que essa pandemia, né, o Covid, mudou muito o hábito de consumo, né? A gente tem percebido também que a valorização, né, de casas, né? Eu trouxe alguns principais pontos aqui do que mudou nesse mercado, que eu enxergo, né, que mudou o comportamento do consumidor, mas gostaria de chamar a atenção aqui quando a gente fala do novo papel da residência, do novo papel da casa, né? E isso vai trazer para o Steel Frame com certeza a necessidade de construção de mais moradias e é uma oportunidade para a gente trabalhar o mercado. Também trago alguns pontos de reflexão para fazer uma introdução e justificar um pouco do nosso trabalho, né? Então aqui a gente coloca 4 megas tendências que a gente enxerga hoje dentro do nosso setor, né? Uma cultura de inovação. Quando eu coloquei ali políticas públicas indutoras, estava tentando mostrar ali a norma que é publicada. Agora a gente vai evidenciar o que a norma vai trazer de facilidade para financiamento, de credibilidade para o nosso sistema, né? As próprias mudanças de hábito do consumidor e as tecnologias que estão disponíveis, né? Trago também aqui um estudo que a CEBIC fez com o Senai, esse estudo, se eu não me engano, em 2019, onde ele projeta o que seria uma casa lá em 2030, né? O que seria uma casa do futuro, né? O que daria para o nosso mercado, o que a gente poderia esperar, né? Então ele traz alguns conceitos, né, de casas ativas e adaptáveis, ou seja, casas que permitam você customizar ela, vamos colocar assim, né?
um co-living, co-work, um morar provisório, setorização urbana inteligente, supermobilidade. Então são conceitos que hoje a gente trabalha na construção civil. E quando a gente vem para as tendências, né, o que deve surgir no mercado, e esse estudo ele tem muito a ver que quando ele sai e é publicado, a gente vê que tem um fit muito grande com a nossa estratégia, quando ele traz a necessidade de surgir os macro-integradores, né, as lojas de casas. Né? Então ele coloca como tendência para que o mercado desenvolva, a tendência que o mercado industrialize é esse ponto do macro-integradores e lojas de casa. Vocês vão entender na sequência o quanto isso tem a ver com os nossos objetivos. Ainda traz dois pontos aqui importantes, são sistemas plurimétricos, né, de construção, são questões relativas à sustentabilidade, zero resíduos e zero manutenção. E tudo isso a gente tenta trazer dentro da Espaço Smart para poder colocar um caminho único para todos os nossos colaboradores, para todos os nossos clientes, que é um propósito. Né? Um propósito seja transformador e massivo dentro da empresa, que é transformar a construção civil no Brasil. E quando a gente fala isso, cria um desafio muito grande dentro da empresa. Né? Vocês viram aqui o Giliad falando, ele contribuindo, a evolução que ele trouxe no nosso departamento de projetos para acompanhar o nosso propósito, né? Para entender como a gente poderia desenvolver. Para isso, nós temos um mapa mental na empresa, e a gente colocou lá 8 principais pontos que nós tínhamos que desenvolver e permear em todos os departamentos, né? Desde a expertise, projetos, capilaridade, né? Como é que a gente transforma nesse mercado, como é que a gente tem essa capilaridade a nível nacional, como é que a gente entrega produtos e soluções de varejo, como é que a gente entrega isso a uma indústria, a uma finalidade, e como é que a gente muda, né, a maneira de vender casas no Brasil. Né? Como é que a gente usa tudo isso aqui para a gente conseguir mudar essa forma de vender casas. A gente trouxe aqui no Congresso muitos pontos do steel frame, parte técnica, e o nosso desafio aqui é trazer justamente por que tudo isso, como é que a gente coloca tudo isso para a gente conseguir mudar a forma de vender casas no Brasil. Então esse é 5 pontos do planejamento da Espaço Smart, que começa a história lá em 2015, né, onde a gente vendia basicamente produtos, e a gente foi desenhar o nosso caminho crítico para que a gente chegasse aqui na 5ª fase, que é mudar a forma de vender as casas no Brasil. Eu confesso que hoje nós estamos aqui em transição entre o nosso estágio 4 e o nosso estágio 5. Né? E aqui na linha do tempo, tentando mostrar como tudo isso acontece ou aconteceu, a nossa história ela começa em 2009, lá dentro da Águia Sistema de Armazenagem, que surge a ideia de produzir então a estrutura Inline Steel Frame, e todo o nosso histórico ele surge de uma necessidade, né? Então começamos a produzir o perfil, tivemos a necessidade de desenvolver um departamento de engenharia. Na sequência, uma necessidade de mostrar o sistema construtivo, e nós criamos então a Vila Smart. Em 2012 a gente tem a necessidade então de treinar, né, de qualificar a mão de obra, e nós criamos então o treinamento Smart Senai. Participamos dos principais projetos do Brasil. Em 2015 a gente começa então a trilhar o caminho do varejo. Ainda caminhamos também para o processo de industrialização em 2016, 2017 e 2018, até a gente chegar em 2019, que a gente entende que tem que ter uma necessidade nas casas para acompanhar o desempenho do steel frame. Nós tínhamos que entregar uma esquadria que acompanhasse, tivesse a mesma qualidade. Então a gente inaugura a nossa fábrica de esquadria de PVC. Em 2020 tem uma união da fábrica com o varejo, né? Colocamos toda a operação de venda focada no varejo. Em 2021 a gente traz uma linha de revestimentos da Texturize, né? A gente cria uma linha, esse talvez é um dos principais desafios, né? A gente, dentro do mapa crítico nosso, nós entendemos que tínhamos que desenvolver uma linha específica de revestimentos para o steel frame. E esse foi o nosso desafio em 2021.
e a gente desenvolveu, a gente teve que comprar uma empresa e investir para desenvolver um revestimento que imitasse pedras, né, que fossem pedras sintéticas, e a gente cria então uma linha de revestimentos. Em 2021 para 2022 a gente começa a transformar, integrar esse varejo físico com o digital dentro das nossas lojas, né. Em 2022 a gente também entende a necessidade, esse é um ponto importante, né, a empresa, a gente tem como cultura tomar as decisões orientadas a dados, né, e o nosso marketing digital trouxe um dado importante, que era um número muito grande de clientes que buscavam a Espaço Smart, que queriam saber mais de steel frame, tinham o terreno, mas não tinham o projeto arquitetônico. Então é uma dor do cliente, então a gente vai para o mercado, adquire uma plataforma, a Projeto Pronto, e a gente lança então mais um departamento, mais uma empresa do grupo, a Projeto Pronto, que faz os projetos de arquitetura, justamente para fechar o nosso ecossistema. Hoje nós somos 27 lojas e nós temos 4 pilares muito bem definidos na empresa, né? Pessoas, clientes, gestão de informação e processos. Então esses 4 pilares é que orientam todo o nosso trabalho, né? E eu não posso deixar aqui de ressaltar que tudo isso depende de pessoas. E as pessoas é que é o nosso grande diferencial, é o time da Espaço Smart, que consegue colocar tudo isso em operação e entregar todo esse trabalho, né? Para isso nós temos um DNA, né, Smart, que a gente também permeia da empresa, que é como a gente quer que todos os nossos colaboradores pensem, né, como a gente quer que eles ajam no nosso dia a dia, né? Não vou passar todas essas informações, mas mais para vocês entenderem tudo que está por detrás quando a gente fala de buscar uma experiência para o cliente, né? E essa preocupação ela é necessária e a gente consegue transformar ela em dados e números, né? Com uma pesquisa quantitativa e qualitativa, né, de NPS, onde para o nosso setor o NPS médio é de 52 pontos. Aqui eu trago uma imagem mostrando o nosso NPS, né, de satisfação de clientes de 64 pontos, né? E isso é bastante importante, é um trabalho muito forte da empresa, para a gente entender o nosso cliente, trabalhar sempre para superar as expectativas dos nossos clientes, com os nossos produtos e serviços. Um outro desafio muito grande é toda a integração de marketing e TI, né? O Giliad falou dos desafios dele de projeto, de integrar as ferramentas, e não é só projeto que a gente acaba tendo um desafio dentro da empresa, né? A gente tem aqui um verdadeiro conjunto de ferramentas, de softwares, que tem que ser integrado para que a gente possa lá na frente conseguir ser omnichannel, né? Ter a omnicanalidade. Então aqui vai desde CRM, a OVTEX, que é o sistema operacional do e-commerce. Aqui é o dado que eu tinha colocado, né, do Projeto Pronto, onde 2.183 pessoas responderam a nossa pesquisa, né, que possuíam terreno e não tinham projeto. Aí nasce a ideia do Projeto Pronto. E quando a gente fala do projeto, o Giliad mostrou ali as equações, falou do RETEC, nós tínhamos um desafio, né? Como a gente consegue fazer o nosso departamento de projeto de arquitetura, ele projetar um projeto customizado para o nosso cliente e ele tenha um pensamento que esteja alinhado com os propósitos, valores e com a estratégia da empresa. Então nós tínhamos lá criado em 2020 um documento técnico, né, o RETEC, e aí surgiu a necessidade de criar um conceito, e que esse conceito de projeto ele permeasse dentro dos nossos departamentos. Então a gente criou o Smart Think, que nada mais é que uma metodologia com premissas, com pilares bem definidos, que padronizam a forma de se comportar, pensar e projetar dentro da Espaço Smart. E os pilares são pensar, projetar com industrialização, tecnologia, sustentabilidade, qualidade de vida e custo-benefício.
Então, quando um cliente entra numa loja Espaço Smart, ele começa a sua jornada de compra a pensar no seu projeto, a equipe tem que evidenciar de forma muito clara esses 5 pilares em toda a jornada do cliente, para que realmente a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? Então, para essa integração, a gente desenhou um showroom, né? Todas as nossas 27 lojas, elas estão preparadas com o showroom, apresentando todos os conceitos, né? Tudo que a gente comercializa, ele tem a experimentação no nosso showroom. A gente traz muita tecnologia, a gente vende sistema industrializados, né? Sistema com tecnologia. Então, no nosso showroom, a gente traz tecnologia com as telas touch, que você consegue chegar a ter toda a informação. Ainda dentro da experiência do cliente, né? Ele consegue entender o desempenho da edificação, né? Desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho em resistência. A gente tenta mostrar para o cliente todos os benefícios, todas as vantagens e todas as características do sistema num ambiente muito agradável, com todas as soluções que a gente comercializa e com essa experiência do digital, né? Ou seja, o cliente pode entrar numa realidade virtual e entender o que ele está comprando, entender a sua casa. Ele pode começar a jornada de compra dele dentro das nossas lojas e terminar na casa dele, pode começar dentro do nosso site e terminar nas nossas lojas de uma forma simples, sem ficção. A gente tem trabalhado muito a autoridade e sustentabilidade, né? Como o Gil passou, a gente tem em todas as lojas o sustentômetro, que é o nosso painel de sustentabilidade. A gente consegue mostrar dentro daquele projeto também o quão é sustentável o projeto. No nosso site também, no nosso e-commerce, nossas plataformas, também trazemos essa informação de uma forma bastante eficiente. E o desafio de integrar tudo isso, né? Aqui a gente traz algumas vantagens quando a gente consegue que o cliente perceba essa integração, né? Que a gente consiga orquestrar todos os pedidos em diferentes canais em um só lugar, né? É que o cliente consegue ver a otimização de operação e a redução de custos dos processos, né? Onde o cliente ele consegue, dentro das nossas lojas ou no nosso site, ter prateleira infinita, ter o contato. Eu sempre brinco, talvez nossa maior dificuldade num evento como esse era um cliente chegar no nosso stand e perguntar: quanto custa isso? Quanto que sai a minha casa? E era difícil responder. Hoje, se vocês visitarem ali o nosso stand, tem uma tela e qualquer pergunta de custo que vocês queiram fazer, a gente consegue evidenciar ali de uma forma muito simples. Quanto custa uma casa? A gente entra no nosso painel de casa e consegue mostrar quanto custa aquela casa de uma forma muito simples e muito rápida. A gente teve um desafio também, que é a internacionalização da marca. A gente tem um projeto de expansão para a América do Sul. A gente começa com a nossa primeira unidade em Assunção, no Paraguai, que teve inauguração em abril desse ano. Então é um desafio interessante, trabalhar com uma nova cultura, com um novo jeito de mercado, com um mercado diferente. A gente brinca que dentro do Brasil a gente já tem muita coisa de conhecimento, muita coisa mapeada. Para abrir uma loja, é só a gente levar um pendrive lá, espetar no computador, a gente consegue abrir uma loja muito simples. Já no Paraguai teve que vivenciar tudo de novo, essa experiência, reaprender esse trabalho. E aqui eu trago nesse slide todo o painel assim, das nossas unidades de negócio, de todas as marcas Espaço Smart, só para tentar passar para vocês a dificuldade ou o desafio que é integrar tudo isso daqui para chegar e oferecer para o cliente uma experiência diferente, né? Aqui eu trago um videozinho mostrando um pouco esse desafio, né? Onde a gente tem mostra todos os nossos produtos, todas as nossas marcas, aonde que está entrando dentro de uma casa steel frame, né? Todas as nossas soluções, que vai desde a estrutura, todos os fechamentos, né? Todos os revestimentos, a nossa linha de revestimento com reverso de lines, o Smart Texturize, a esquadrilha
fazer. Ou seja, tudo que nós tivemos que desenvolver e buscar de solução para que a gente pudesse entregar essa experiência para o cliente, né? Eu brinco que eu fiz a minha boa parte da minha carreira na indústria e depois em 2015 eu fui para o varejo, e quando eu fui para o varejo eu brinco que eu tive que desaprender um pouco o que eu achava que eu sabia, né? Porque quando você olha para o cliente, o que o cliente deseja, o que o cliente busca, não é um sistema construtivo, né? O cliente busca uma casa, ele busca uma moradia. O sistema construtivo é um meio que a gente vai utilizar, é uma ferramenta que a gente vai utilizar para entregar esse produto para o cliente, né? Então, o nosso grande desafio era como a gente empacota ou coloca uma casa numa prateleira. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca uma casa como produto? E aí eu convido vocês, é um lançamento que a gente está usando o Congresso para fazer esse lançamento, que a gente fala bem-vindo ao mundo Espaço Smart, que é o estágio nosso 5.0, aonde a gente se transforma na primeira loja de casas do Brasil. E a gente passa a utilizar essa marca, né, esse novo slogan, né, a sua loja de casas. E essa é uma experiência fantástica, que a gente conseguiu unir todas as nossas soluções e realmente colocar dentro de um pacote e embalar uma casa. Aqui eu tenho mais um vídeo que mostra um pouquinho da experiência. Essa é uma loja nossa em Curitiba, onde o cliente chega no nosso painel, no nosso display de casas, ele pode escolher a casa que ele quiser ali, tem um menu bastante grande, ele entende toda a estrutura, o que ele está comprando, todo o 3D da casa, todas as divisórias, o que compõe essa casa, como ela funciona. De um jeito simples, ele bate um QR Code, ele pode levar essa proposta para casa, ele pode fechar essa proposta também no conforto do celular, transformando realmente a Espaço Smart numa empresa digital e numa loja de casas. Então imagine, são dois desafios que nós tínhamos muito grande, que era transformar a casa num produto e transformar essa empresa e como fazer isso de forma de omnicanalidade, né? Então aqui são um slide que mostra um pouco do nosso site, do nosso e-commerce, onde você pode entrar, escolher a sua casa, ela está precificada, você pode mudar o acabamento, você pode escolher o tipo de revestimento que você utiliza. Se você quer fazer ele com placa cimentícia, você escolhe. Se você quer fazer com glass rock, você escolhe. Se você quer fazer ele escolher um revestimento, é possível. Isso também pode ser feito na palma da mão. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu também estou com o tempo esgotado aqui. Eu queria mostrar os passo a passo da jornada do cliente nessa experiência na sua loja de casas Espaço Smart. A gente tem um catálogo de casas, mas se o cliente não quer uma casa no catálogo, não tem problema, a gente desenvolve um projeto customizado para esse cliente. A gente tem dentro da equipe, se ele quiser fazer um atendimento via um chatbot no site, é possível, no WhatsApp, numa das nossas lojas, em qualquer forma de comunicação, a gente tem uma equipe especializada para atender esse cliente. Toda a integração da engenharia, da assistência técnica, temos todo aquele know-how que o Gili passou para vocês de projeto, toda uma integração na nossa área de assistência técnica. Então, em qualquer lugar, em qualquer uma das nossas 27 lojas, no nosso site, você pode comprar uma casa que tem marca, uma casa que tem grife Smart. Esse foi o nossa contribuição, mostrar para vocês como a gente conseguiu fazer isso, como a gente conseguiu transformar uma loja de material de construção a seco numa loja de casas, de uma forma digital, né,
uma experiência na loja física ou uma loja virtual. Aqui eu trago um QR Code para vocês entenderem como é que é uma proposta de uma casa, de um exemplo, né, de uma casa. Vocês podem receber essa proposta aí no celular e entender como é essa experiência de ser um cliente Smart. Pessoal, obrigado pela atenção. Eu coloco aqui a sugestão de vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Deixo aqui também meu contato direto, se alguém quiser falar comigo, eu gosto sempre de deixar o meu contato direto, sem nenhum problema. Obrigado, pessoal. A gente fez uma surpresa para vocês. A gente deixou vários brindes, tem 5 treina-lasers, 5 treinamentos no nosso módulo Construindo Light Steel Frame Senai, e mais um projeto pronto que, como brinde para vocês, tem em algumas cadeiras, tem embaixo o ticket aí, premiando aí os sorteados com esses brindes. É o nosso jeito de retribuir a atenção de vocês. Obrigado, pessoal.